Galera, após o empate do Palmeiras ontem contra o Guarani, o Palmeiras enfrentará nas quartas de finais o Capivariano, certo? Capivariano, não é Capivariano, não é Capivariando. Palmeiras enfrentará o Capivariano no sábado, dia 21, né? Às 20h30 na Arena Barueri. Quartas de finais. Quem perder tá fora, certo? Esse jogo é um jogo muito importante pro Palmeiras. É um único jogo, né? 90 minutos ali, tudo pode acontecer. O Palmeiras precisa levar esse jogo a sério, né? E precisamos aí torcer. Já teve aquela coisa de ontem vaiarem o Carlos Miguel, tem gente aí pegando no pé do rapaz. E assim, ele não teve culpa no lance do gol, não. Ele fez duas grandes defesas. Na terceira, a bola sobrou. Mas ali quem tinha que ter chegado é a zaga do Palmeiras. Que nem o Fux chegou, nem o Gustavo Gomes. Piquerez, não tinha ninguém. O cara fez três defesas milagrosas. Claro que na terceira ele já estava sem força e rebateu ali no pé do Luca. Mas ninguém chegou tirando. A zaga do Palmeiras sumiu. O cara fez três defesas. Enfim. Galera, se inscreva no canal, deixa o like. As notícias do Palmeiras hoje estão bombando. Nino está bem próximo de fechar com o Palmeiras. E essa informação, ela está pintando aí, chegou hoje, né? E assim, e é já para essa janela. Eu havia falado para vocês ontem, no vídeo, acho que foi ontem, antes de ontem, no sábado, que o Palmeiras não tinha desistido do Nino e não desistiu, está negociando para que o Zenit libere ele agora, nessa janela. Nada de meio de ano, né? Tem aí um acerto já com o staff, com até mesmo com o Zenit, mas eles querem só pro meio do ano e o Palmeiras quer agora, certo? Vamos trazer as notícias aqui para vocês. O Palmeiras tem toda a estratégia traçada e planejada para tentar fechar com o Nino até maio, né? De agora até maio. E o Palmeiras tem desenhado um plano de negociação junto ao staff do atleta. Entre isso tem luvas, salários, comissões. A diretoria sabe que Nino vê com bons olhos o Palmeiras. O jogador quer voltar, né? Ele não quer ficar mais, ele quer voltar para o Brasil agora. E ainda tem a questão da Copa do Mundo, né? A oferta do Zenit será que o Palmeiras vai oferecer para o Zenit entre 10 e 15 milhões de euros. Por um zagueiro de 28 anos é muita coisa. É uma bala, né? Mas hoje o Palmeiras, Flamengo tem condições de oferecer, de comprar jogadores por esses valores aí, na casa de 10 milhões de euros, 25, igual foi feito aí com o Palmeiras fez com o John Arias, fez com o Vitor Roque. Enfim, o Flamengo também tem os jogadores que o Paquetá foram 40 milhões de euros. Apesar de que, no meu ver, não vale esse dinheiro todo pelo Paquetá. Paquetá é um Facundo Torres melhorado, galera. Essa é a grande realidade. Ou nem melhorado, hein? E o zagueiro, né, veio com bons olhos retornar para o Brasil. E também tem uma outra notícia aí que o Veloso trouxe lá. Ele trouxe a questão também do Nino, né? Que o Palmeiras está tentando fechar com o Nino para agora, para essa janela. E o Danilo, ex-Palmeiras, né, o volante, que está no Botafogo. Já o Palmeiras já tentou contratar ele aí. O John Textor recusou, né? Mas a gente sabe, o Botafogo ele vive tá numa draga danada em relação a dinheiro. A SAF do Botafogo literalmente desmoronou, foi por água abaixo. E agora estão juntando os cacos lá, né? E assim, precisam vender jogadores. E o Danilo não quer ficar lá, ele quer voltar para o Palmeiras. Ele já conversou até com o Abel Ferreira, né, para ver a possibilidade dele voltar, se seria aceito no clube. E o Palmeiras está de portas abertas para o Danilo. E a torcida de braços abertos. Vem, Danilo. É só você falar que quer sair, o Palmeiras vai e faz a proposta.
Seria um excelente reforço. O Danilo chegando agora. O Danilo, ele tá. Acho que ele tem 4 gols aí. Ou 6 gols no. Quantos, filha? Danilo, quantos gols tem no Brasileirão? 4? Danilo tem. Ele é artilheiro junto com outro jogador aí. E assim, seria excelente o Danilo voltar pro Palmeiras, né? E vamos lá. A diretoria, voltando aqui nas informações sobre o Nino, a diretoria do Fluminense mantém as esperanças. Mas depois que foi falado esses valores aí na casa de 10, 15 milhões de euros, o Fluminense aí tá desistindo também da negociação, né? Porque não vai ter como cobrir ou concorrer com o Palmeiras ou igualar essa proposta que o Palmeiras está fazendo pelo zagueiro Nino. Certo? E vê como quase impossível ele ir pro Fluminense, né? O Fluminense diz que ele tem um acordo, mas é aquela coisa, de acordo até que chegue o dinheiro na mão, né? Se o clube não tiver o dinheiro para exercer a prioridade, vai acontecer igual foi feito com o John Arias. Depois de perder John Arias para o Palmeiras, mesmo tendo cláusula de preferência em caso de retorno ao Brasil, o Fluminense pode ficar sem o outro nome marcante na sua história recente, né? Campeão de Libertadores. E se perder esse jogador, é assim, eles vendem os jogadores, aí depois quando os jogadores vão embora, a gente já sabe como que funciona. Foi assim com o Gerson. O Gerson saiu do Fluminense, foi lá, bateu um pouquinho e voltou pro Fluminense. O Pedro foi a mesma coisa. O Fluminense não sabe amarrar uma venda de jogador. O Fluminense revela muitos nomes, muitos jogadores excelentes e perdem. Quando o cara volta, ele revela o jogador vai lá na Europa, bate lá, não se dá bem, volta, em vez de ele voltar pro Fluminense, ele volta para os outros times, né? E o Fluminense acaba mandando esses jogadores e reforçando os seus rivais depois. Pedro, Gerson, John Arias, Nino e tantos outros aí na história do recente aí do Fluminense. O que mais aqui que eu tenho para falar para vocês? Palmeiras também já se despediu aí, né, do Bruno Rodrigues, foi pro Cruzeiro por empréstimo. Graças a Deus, né, que ele seja feliz lá e o Cruzeiro compre ele. Palmeiras está negociando aí também a renovação do contrato do volante do garoto aí do Luiz Pacheco, de 17 anos. Há o desejo por parte do clube que o novo vínculo seja válido aí até o fim de 2030. Essa é a renovação aí que precisa ser feita, né? Um garoto da base, um cria. O Palmeiras precisa olhar com bons olhos esses jogadores. Larson, Riquelme, Sorriso, o Eduardo Conceição. São esses garotos que brilharam aí na Copa São Paulo e precisam de espaço, né? Se não for no Palmeiras, Gilberto, que foi emprestado. Enfim, o Palmeiras tem essa grande oportunidade de fechar com o Nino agora. Mas se não der, vai ser pro meio do ano. Mas já pode deixar alinhado, tudo certo. Mas seria um excelente reforço para agora. Se o Palmeiras conseguir o Nino agora para esse período aí, para essa janela agora, seria excelente, né? Tem a questão também do lateral direito, que o Palmeiras tá no mercado aí procurando, né? Tem a questão do goleiro, que o Palmeiras também está atrás de um goleiro. Alguns nomes foram ventilados aí, mas o Palmeiras foi atrás do goleiro do Coritiba, mas o Coritiba já recusou. Enfim, porque o Lomba não tem como ser o reserva do Carlos Miguel, que também já começou a ser questionado aí pela imprensa, pela alguma parte da torcida. Se for pelo jogo de ontem, me desculpa. Ele não teve culpa nenhuma no gol do que o Palmeiras sofreu. A falha foi do sistema defensivo. O cara fez 3 defesas milagrosas, 2 defesas ali. Na terceira ele já estava cansado de ninguém chegar lá e ele ter que se virar no gol. E ele ainda pegou a bola, rebateu, mas já com pouca força. Era para lateral e não chegou ninguém, não chegou nenhum zagueiro
pegou o atacante de cara com ele. Pra quem conhece futebol, aquilo não é falha. Eu joguei muitos anos futebol e aquilo não é falha. E não, olha que eu não sou goleiro, hein? Pelo aquele lance de ontem, não. Agora falar que ele não sabe sair do gol. Ele tem dificuldades, né? Não é que ele não sabe. Ele tem dificuldades para sair do gol. Ele tem dificuldades em bola rasteira. Isso tudo é fundamento. Não, de onde ele veio? De lá, do lado dos rivais nossos, Curica. Lá não treinaram o cara direito, não ensinaram ele a sair do gol, a ir de bola rasteira. Ele tá aprendendo agora num clube que tem uma estrutura igual o Palmeiras, vai ensinar ele. Ele vai melhorar. Não aprendeu lá, vai aprender agora no Palmeiras. Mas pelo jogo de ontem ele não falhou, não. Quem fala isso é clubista, é mimizento, certo? Enfim, galera, vamos esperar aí as próximas notícias, certo? Segunda-feira de feriado, eu tô aqui de plantão e qualquer notícia eu volto aqui com vocês, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like e fui! Avante palestra!